As areias do tempo sussurram histórias de uma civilização que floresceu às margens do rio Nilo. O Antigo Egito, terra de faraós, pirâmides e divindades poderosas, continua a cativar nossa imaginação. Entre esses mistérios está o fascinante reino da medicina egípcia antiga, um sistema complexo, entrelaçado com crenças religiosas e surpreendentemente avançado para a sua época. Vamos mergulhar nos períodos políticos do Antigo Egito, examinando a evolução das práticas médicas desde o Antigo Império até os Impérios Médio e Novo. Prepare-se para se surpreender com a engenhosidade e sofisticação das práticas médicas egípcias antigas, que se estendiam além do reino do corpo físico e adentravam o reino espiritual da vida após a morte. A história do Antigo Egito começa com o Nilo. Este poderoso rio, fluindo para o norte através da paisagem árida, deu vida à terra, transformando-a em um oásis fértil. Por volta de 300 a.C., um momento crucial ocorreu. O rei Menés, governante do Alto Egito, unificou as duas terras, fundindo o Alto e o Baixo Egito em um único reino. Isso marcou o início do período dinástico primitivo, uma época de consolidação política e florescimento cultural. A história do Antigo Egito é frequentemente dividida em períodos distintos, cada um marcado por sua própria paisagem política, conquistas culturais e avanços médicos. O Antigo Império, que se estendeu de cerca de 2686 a 2181 a.C., testemunhou a construção das icônicas pirâmides, símbolos duradouros do poder real e da crença religiosa. Durante essa era, a medicina estava intimamente ligada à magia e à religião, com os sacerdotes desempenhando um papel central como curandeiros. O Império Médio de 2055 a 1650 a.C. foi uma época de agitação política e restauração. O Novo Império, de 1550 a 1069 a.C., marcou o auge do poder e da influência egípcia. Central para o pensamento egípcio antigo era o conceito de dualidade, a interação entre forças opostas. Dois conceitos fundamentais, Ma'at e Isfet, incorporavam essa dualidade e desempenhavam um papel significativo em sua compreensão da saúde e da doença. Ma'at representava a ordem cósmica, a verdade, a justiça e o equilíbrio. Era o fundamento sobre o qual se acreditava que a sociedade egípcia e o próprio universo repousavam. Manter Ma'at era essencial para o bem-estar dos indivíduos e do cosmos como um todo. A doença, na visão de mundo egípcia, era frequentemente vista como uma manifestação de Isfet, uma ruptura da harmonia natural do corpo. Poucas práticas são tão sinônimas do Antigo Egito quanto a mumificação. Esse elaborado processo de preservação do falecido estava profundamente enraizado em suas crenças religiosas, particularmente em sua fé na vida após a morte. Para os antigos egípcios, a morte não era o fim, mas uma transição para outro reino, uma continuação de sua existência terrena. A mumificação visava preservar o corpo físico, que eles acreditavam ser essencial para a jornada da alma para o além. O processo era complexo, envolvendo a remoção de órgãos internos, desidratação do corpo e envolvimento em bandagens de linho. Rituais específicos e amuletos eram incorporados ao longo do processo de mumificação, cada um com seu significado simbólico e propósito. Nossa compreensão da medicina egípcia antiga é em grande parte devedora a uma notável coleção de textos conhecidos como papiros médicos. Esses frágeis pergaminhos, escritos em hieróglifos, fornecem informações valiosas sobre seus conhecimentos médicos, tratamentos e práticas cirúrgicas. Entre os mais importantes desses papiros estão o papiro ginecológico de Kahun, o papiro de Ebers e o papiro de Edwin Smith. O papiro de Kahun
que remonta a cerca de 1800 a.C., trata principalmente da saúde da mulher, abordando tópicos como contracepção, gravidez e parto. O Papiro de Ebers, datado de cerca de 1550 a.C., é um texto médico abrangente que cobre uma ampla gama de doenças, incluindo doenças do sistema digestivo, coração e pele. O Papiro de Edwin Smith, que remonta a cerca de 1600 a.C., destaca-se como o mais antigo texto cirúrgico conhecido. Nenhuma discussão sobre medicina egípcia antiga estaria completa sem mencionar Imhotep, uma figura lendária reverenciada como um polímata, médico e arquiteto. Vivendo durante a Terceira Dinastia, por volta de 2650 a 2600 a.C., Imhotep serviu como vizir do faraó Djoser. Embora o gênio arquitetônico de Imhotep seja evidente na pirâmide de degraus de Djoser, a primeira pirâmide já construída, sua reputação como médico habilidoso lhe rendeu ainda maior renome. Ele foi creditado com profundo conhecimento médico e habilidades de cura, eventualmente elevado ao status de divindade associada à medicina e cura. Embora nenhum escrito diretamente atribuído a Imhotep sobreviva, sua influência na medicina egípcia é inegável. Seu legado continuou a inspirar médicos por séculos após sua morte, solidificando seu lugar como uma figura fundamental na história da medicina. As areias do tempo podem ter enterrado as cidades e templos do Antigo Egito, mas seu legado continua vivo tecido na estrutura da civilização humana. Suas contribuições para a medicina, em particular, continuam a ressoar em nosso mundo moderno. Embora certos aspectos da medicina egípcia antiga, como o uso de magia e rituais religiosos, possam parecer fora de lugar em nossa compreensão moderna de saúde e doença, é importante lembrar o contexto em que eram praticados. Seu sistema médico, profundamente entrelaçado com suas crenças religiosas, representa sua tentativa de compreender e enfrentar os desafios de doenças e lesões com o conhecimento e os recursos disponíveis para eles. Os antigos egípcios nos lembram que a busca pelo conhecimento e a busca para aliviar o sofrimento humano são empreendimentos atemporais, transcendendo o tempo e as fronteiras culturais.